Voltamos, humano, para mais um Humanos, né? Não tem só um assistindo. Para complementar essa parte de hormônios, a glândula hipófise, que fica aqui no centro da sua cabeça, ela tem uma área chamada adenohipófise e uma outra área chamada neurohipófise. Então, dando uma relembrada, a neurohipófise não produz hormônios, ela armazena e ela secreta, lá de cá. Essa parte maior aqui, a adenohipófise, ela produz e secreta. Produz e secreta um monte de hormônios. A gente vai falar de cada um deles daqui a pouquinho, tá legal? Vou colocar aqui, olha, GH, que é o hormônio do crescimento, vai atuar lá no tecido ósseo, a gente vai falar daqui a pouquinho. Tem o FSH, tem o LH, que são os hormônios responsáveis pela parte do ciclo menstrual, a gente vai acompanhar depois. Tem o TSH. O TSH é um hormônio que controla a tireoide. Ele vai estimular ou inibir de acordo com a sua produção, que é o feedback. Tem a prolactina, que é responsável pela produção do leite, estimula a produção do leite materno. E o ACTH. ACTH é o hormônio adrenocorticotrófico. Ele controla os hormônios das glândulas suprarrenais. Tá legal? Então, esse aqui é o centro. E ele vai distribuindo esses hormônios que vai controlando as outras glândulas. Ok? Nós temos como glândulas endócrinas, que é o que a gente está trabalhando. Nós temos a hipófise, nós temos as tireoides, nós temos as paratireoides e nós temos as glândulas suprarrenais, em cima dos rins. Legal? Tem glândula que se comporta como exócrina e como endócrina. Essa glândula que se comporta como exócrina e endócrina, ela tem um outro nome, ela é chamada de, vamos colocar para cá, setinha para cá, setinha para cá, anfícrina ou mistas. E agora nós temos o pâncreas, que produz insulina e glucagon para a corrente sanguínea e produz suco digestivo para o sistema digestório, que é externo. Nós temos os testículos, que produzem testosterona para a corrente sanguínea e líquido seminal e espermatozoide para o lado externo. Temos os ovários, que produzem o estrogênio e a progesterona, que cai na corrente sanguínea, são hormônios. E produz o óvulo também, que é uma parte externa. Então, funciona como glândulas anfícrinas, ok? Tem a parte hormonal e a parte que vai para fora do corpo. Então, a gente vai acompanhar agora esses hormônios. Esses hormônios são importantes. Então, você já tem essa informação aqui. E a gente parte, isso aqui tudinho. A gente não precisa saber mais. Aliás, precisa saber, né? Mas não vai usar agora. E a gente entra com essa glândula aqui, chamada, esse hormônio, chamado GH. O GH, deixa eu apagar isso aqui, fica mais fácil, Pronto. E agora a gente usa essa parte do quadro aqui na boa. O GH é chamado de hormônio do crescimento. Hormônio do crescimento. Que também pode cair com outro nome para vocês. Somatotrófico. Vamos colocar aqui. Somatotrófico. Legal? Bom, o próprio nome está dizendo crescimento, né? Então esse hormônio ele vai ser liberado gradativamente para os seus ossos irem crescendo e sua estrutura muscular também ir acompanhando. Porque se você tem um crescimento muito rápido, provocado por hormônios externos, tipo um doping, se o seu osso cresce muito rápido, o seu músculo que fica grudado nesse osso fica muito esticado. Isso pode sobrecarregar os tendões. Então, na natureza existe um trabalho específico para isso. Ora esse hormônio, ora um hormônio. Mas esse hormônio do crescimento ele é muito ativo nas meninas.
até a primeira menstruação. Você vai crescer bastante até a primeira menstruação. Depois da primeira menstruação, o seu ritmo de crescimento diminui bastante. O menino é o contrário. Devagar, devagar, até a puberdade. Entrou na puberdade, agora o hormônio dá uma esticada. Mas existe uma curva de crescimento. Essa curva de crescimento, se você pegar o seu cartão de vacina, do outro lado, tem lá a sua curva de crescimento. Tem uma curvinha azul e tem a marcação que o médico fez quando você era bebê. Se ele perceber que está muito abaixo da curva de crescimento, ele pode pedir um exame de sangue, de GH, e passar a administrar esse GH em você com orientação médica, sempre, ok? Então, olha só, quem tem um aumento desse GH em alguma fase da vida ou durante toda a fase da vida, ele vai crescer muito, ele vai ter um gigantismo. 2,30 metros, 2,45 metros, 2,47 metros. Assim, nossa, deve ser legal ser grande desse jeito. Você cria alguns inconvenientes. Primeiro, manter o seu centro de gravidade vai ser mais difícil porque você é muito alto, apoiado em 2 pontos. Então, geralmente essas pessoas, depois que ela se desenvolve bastante, ela tem que usar uma bengala, que é um terceiro ponto de apoio. Isso vai provocar lesões importantes nas suas articulações pélvicas e do joelho, porque é um peso muito grande. Você não pensa que você vai ter 2,45 metros e vai pesar 60 quilos, não vai. Você vai ficar muito pesado. Uma outra coisa, o coração agora vai ter que bater pra caramba, porque você tem uma estrutura muito grande. Então são muitos inconvenientes, mas provocado por uma alteração hormonal, tá legal? Gigantismo. Algumas pessoas têm uma baixa importante do GH, que é chamado de nanismo. O nanismo, a pessoa não cresce muito, ela fica bem abaixo da altura normal da sociedade onde ela vive, da sua etnia, enfim, pode ser uma falha do hormônio num momento importante do seu desenvolvimento. Não confundam nanismo com anão. Anão é uma estrutura genética chamada de acondroplasia. O nanico, entende? Nanismo, ele é pequenininho, mas os seus órgãos são compatíveis com o seu tamanho, ok? O anão, o acondroplásico, seus ossos não crescem, mas os seus músculos e os seus órgãos sim. Então, uma pessoa que nasceu com acondroplasia vai ter um problema cardiorrespiratório importante, porque sua caixa torácica é pequena, mas seus órgãos internos do mesmo tamanho que o nosso. Então fica todo mundo espremido ali. Então ele passa por um período crítico de respiração. Você pode ver que o músculo dele é bem desenvolvido, porque ele é do tamanho normal, mas o osso é um pouquinho menor, tá legal? Então não confundam. Nanismo, baixo de GH, onde o seu tamanho é baixo, mas os seus órgãos são compatíveis. Legal? Tranquilo? Bom, os outros dois aqui, ó, FSH e LH. Eu vou colocar um nome aqui e eu vou colocar só a função, porque mais tarde a gente vai entrar em ciclo menstrual e a gente volta a falar dele, tá bom? É o hormônio folículo estimulante. E aqui é o hormônio luteinizante. Para nós, o mais importante é que o FSH, o hormônio folículo estimulante, e o hormônio luteinizante, eles são importantes no ciclo menstrual. Então, só vou colocar aqui ciclo menstrual, ok? Ciclo menstrual. O TSH, vou colocar TSH aqui. E vou colocar o nome dele, hormônio estimulador da tireoide.
Ou seja, ele vai controlar o aumento ou a diminuição da atividade da tireoide para a tireoide produzir mais hormônios ou menos hormônios. A gente vai entrar mais tarde em hipertireoidismo e hipotireoidismo, ok? É aquele papo ou bossa endêmico que a gente já estudou algum dia na vida. A prolactina. Ela vai ser responsável pelo estímulo da produção de leite. Estímulo da produção de leite. Então, olha só. Essa prolactina, ela vai estar mais alta durante a gravidez e depois que a criança nasce, para estimular a produção de leite. Estimular é uma coisa, expulsar o leite é outra, tá legal? Então ela pode ter uma produção muito grande de leite, mas não está conseguindo expulsar esse leite, porque para expulsar esse leite é necessária a ocitocina e não mais a prolactina, tá legal? Então, raciocina uma coisa. Se uma mãe está grávida, teve a criança, vai amamentar a criança. É interessante que essa mulher fique grávida de novo? Evolutivamente falando, não. Não, porque ficar grávida de novo exige que o feto retire da mãe uma série de nutrientes. Só que a mãe está amamentando uma outra criança. Então não é interessante que ela amamente e fique grávida, porque vai dividir os nutrientes e pode não servir para todo mundo. Geralmente quem tem prolactina alta, que está amamentando, o aumento da prolactina inibe o ciclo menstrual. Se inibe o ciclo menstrual, essa mulher não fica grávida enquanto a prolactina dela estiver muito alta, para evitar que ela tenha um outro filho e tenha que repartir esses nutrientes. Tá legal? Eventualmente, uma mulher pode estar com alterações do seu ciclo menstrual e o médico, sempre o médico, porque ele estudou para isso, ele é especializado nisso, um endocrinologista, por exemplo, ele pode pedir um exame de prolactina e pode associar com outros exames médicos a alta da prolactina interferindo no seu ciclo menstrual. Aí quem tem que saber disso é o médico, tá legal? Mas basicamente a prolactina, ela controla a produção de leite. E o ACTH? ACTH. Vamos colocar aqui o que ele significa. Hormônio adrenocorticotrófico. Corticotrófico. Esse hormônio ele vai ser responsável pelo controle de funcionamento das suas glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais são glândulas que ficam em cima dos rins. Eles são responsáveis pela produção de aldosterona, adrenalina, acetilcolina, tá legal? Os corticoides, então tudo vai ser controlado pelo ACTH. Fechado? Então eu peguei esses hormônios aqui, coloquei a função dele, agora eu vou associar a outras partes do corpo. Tá legal? Fechado? Daqui a pouco a gente se encontra então no próximo vídeo para a gente ver a ação deles nas outras glândulas. Falou? Falou, manos.